O projeto Pensar MT é uma iniciativa do Fórum Agro MT, formado por Famato, AproSoja, AMPA, Acrimate, Acrismate e Aprosmate. Além de ouvir os produtores e a sociedade, a pesquisa está sendo feita com 50 lideranças do agronegócio. Com as informações levantadas, as demandas serão transformadas em uma agenda positiva que será entregue aos futuros candidatos ao pleito eleitoral de 2014, independentemente de quem sejam os escolhidos. A etapa de Lucas do Rio Verde foi realizada na noite desta quarta-feira. O auditório do Sindicato Rural foi ocupado por um público bastante variado e a participação popular é fundamental nesse tipo de discussão. Nas cidades já visitadas pelo Fórum Pensar MT, o cenário encontrado mostra que a classe produtora busca soluções. Eu posso dizer que esse desânimo estava implantado na grande maioria dos produtores da sociedade mato-grossense, porque nós não conseguíamos entender qual a razão que levou os governantes do nosso estado a ter um descaso tão grande com o setor produtivo, que é nada mais nada menos 70% da economia do estado é oriundo do agronegócio. E talvez por causa desse desânimo, do momento da maior crise de desânimo, de perspectiva futura, é que levou as entidades a terem essa visão de criar, ao invés de ficar reclamando dos governantes, tomar a atitude de criar um grande projeto oriundo da visão e pensamento e palavras de todos os produtores da sociedade do estado, criando um belo projeto, levando a conhecimento dos futuros candidatos e vamos ouvir deles o comprometimento ou não de seguir, pelo menos a parte, e abrir para que as entidades possam contribuir com a gestão futura. O envolvimento das entidades que representam o agronegócio em Mato Grosso significa um passo importante para o crescimento da economia do estado, baseada na atividade rural. Vivemos um período muito importante de transição de governo. Eu acho que é um momento onde se começam as discussões políticas e também não pode se deixar de discutir as questões que são prioritárias para o estado, para o município e para a nação. Eu acho que nós, como somos um município onde a nossa economia é basicamente agricultura, eu acho que nós temos que defender esses interesses de uma forma muito competente e de uma forma muito concreta. Então, toda a discussão que vir a somar, eu acho que a população teria que ter uma participação mais efetiva para que realmente, para depois não reclamarem, né? Eu acho que quando você não participa, você não pode reclamar. A principal demanda apresentada praticamente em todas as regiões visitadas pelo Fórum Pensar MT é a logística deficitária do estado. Os problemas dificultam o acesso ao centro consumidor dos produtos oriundos de Mato Grosso, assim como encarecem tudo o que é consumido no estado. Um projeto itinerante da Famato e da AproSoja do estado, né, onde vai botar as pessoas a pensar um pouquinho, né, no futuro do agronegócio ou no futuro das próprias comunidades ao longo do estado do Mato Grosso. O grande problema nosso, da sociedade, do modo geral, isso entra agricultor, porque o transporte não transporta só produto agrícola, né? Desde a geladeira que vem, o fogão que vem para o meio urbano, é um custo absurdo por causa desse transporte que nós temos. Então o transporte eu acho que é o principal gargalo. Aí saindo do transporte, tu entra aí pela parte de impostos que são pagos e não são revertidos para a sociedade. Então nós realmente precisamos discutir isso, de um posicionamento mais firme que a classe produtora tem que ter. E a sociedade tem que estar envolvida, porque da maneira que está, a gente está vendo só situação cada vez pior, né? Um descaso aí com dinheiro público e nós vamos pagar uma conta muito cara por isso. O jornalista Onofre Ribeiro palestrou aos presentes, apresentando as diferenças existentes no estado e convocando o público a participar das discussões e decisões. Para Onofre, quando a população sai em busca de uma solução, o resultado tende a ser positivo. E essa participação deveria ser uma regra. Este é um ano de eleição no país, é um ano de muita confusão, de muita mudança, de muita transformação. O depois da Copa vai trazer muito problema para o mundo político. E aí, o que está valendo hoje talvez não vá valer depois, em termos da política. E aí, quem é que vai ficar falando pela sociedade se o mundo político está tão desacreditado? Alguém vai ter que falar.
é quem tiver esse canal de diálogo. Então é mais do que necessário não só o setor do agronegócio, mas a sociedade falar, ter os seus canais. Mas como o brasileiro é muito alienado, nós perdemos esses canais. Então assim, você confia que você elege um governante e entrega para ele a procuração, olha, resolva meus problemas. Não, a gente não faz isso na vida pessoal. Você não entrega para ninguém os seus problemas, você resolve. Mas na política nós entregamos. Então isso é porque nós não estamos organizados. A ideia é começar a organizar. O setor econômico mais importante do Estado tem que ter voz, não é?